Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estava desanimado de gravar vídeo devido aí a poucos acessos, visualizações, curtidas e devido também as pessoas que estão inscritas não compartilhar aí com seus amigos, familiares, redes sociais para dar um apoio ao canal, para que o canal possa crescer, eu possa ter condições de trazer conteúdos melhores e também condições de adquirir câmeras com ótimas qualidades para gravar os vídeos. Esse vídeo que eu vou fazer, vou falar um pouco sobre um ser incrível que marcou toda a história do planeta, né? Marcou a vida de cada ser que existe, chamado Jesus Cristo. Vou falar um pouco sobre ele e depois da vinheta. Bem pessoal, eu ia pesquisar aqui através do computador, né, ou da própria Bíblia Sagrada e mostrar os pontos para vocês, para explicar o que é melhor através da Bíblia, o que eu tenho a falar aqui. Porém, quem tiver dúvida, pesquise na internet ou se você tiver uma Bíblia em casa, que eu aconselho que tenha, examine ela. Examinar, não é ler, é examinar e meditar, certo? Então pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Teve um amigo meu de uma determinada igreja que um dia eu fui fazer uma visita para ele na casa dele e nós começamos a conversar sobre Jesus Cristo. E no meio das conversas, né, aí ele ressaltou dizendo que Jesus Cristo não sentia dor e que Jesus Cristo, por ser o Filho de Deus, não sentia fome e não sofreu, né? Todo o sofrimento que ele passou ali, segundo o que ele quis me dizer, passar para mim, é que Cristo não sentia nada, por ele ser um ser divino. Mas pessoal, vamos partir do princípio. O anjo veio a Maria e anunciou que dela nasceria o Filho de Deus, certo? E que o nome dele era para ser colocado Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. Desculpe a colocação do meu português, que não é muito boa, tá? Eu estudei até a quinta série do fundamental, então não espero muita coisa de mim. Então, pessoal, para que ele gerasse ali a natureza humana, através do Espírito Santo, ele gerou a natureza divina. Sendo assim, ele é metade Deus, metade homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por conta disso, para que ele não viesse morrer antes do tempo, quando surgiu aquela perseguição pela ordem, se não me engano, a ordem de Herodes, para caçar todas as crianças de 2 anos abaixo e matar as crianças. Detalhe, aquela época foi tão cruel que muitos soldados jogavam as crianças para cima e aparavam no fio da ponta da espada, de tão terrível que era. Muitas mães choraram e sofreram, tanto que está escrito que das lamentações, dessa lamentação que haveria, que Raquel chora o seu filho, mais ou menos assim, certo? Então, houve a fuga para o Egito, para que assim o menino não viesse morrer. E no Egito, ele passou um certo tempo ali, depois ele voltou. E vamos ressaltar aqui o momento, os momentos e fases que demonstram que Cristo, o Filho de Deus, também era um homem e que sentia sim dores e que sentia os mesmos desejos e fraquezas que nós, seres humanos. Vou começar aqui pela ira, o momento de ira. Quando ele entrou no templo e viu que estavam fazendo comércio dentro do templo, ele se indignou e começou a açoitar os homens que estavam ali fazendo comércio do templo, dentro do templo, e a expulsar aquelas pessoas dali. E ele disse assim: não façais da casa de meu pai comércio e sim casa de oração. Então ali foi o momento de ira. Todos nós humanos temos momentos de ira. Não adianta dizer que não todos temos. Tá? A fome que veio para ele, né? Quando Cristo estava orando, passou, se não me engano, 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando, sentiu fome. Então veio a ele o maligno, né, o inimigo,
falando para ele: se tu é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele ressaltou, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o adversário, continuando a ousadia, o levou para um lugar alto e falou assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. E ele assim respondeu, na sabedoria divina, que não tentará o Senhor teu Deus. Vale lembrar que o que será que aconteceria se ele pulasse? Ele morreria? Os anjos viriam e o socorreria? Muitas pessoas podem dizer: os anjos devem socorrer ele porque ele era filho de Deus. Mas ele obedeceu Satanás? Será que se ele obedecesse ao pedido de Satanás, ao desafio de Satanás, será que haveria uma proteção realmente para ele? Bem, isso aí não é o importante. O importante é que ele não pulou para dar exemplo de que poderia morrer. Por isso que falou: não tentará o seu teu Deus também. Ressaltando que não devemos cometer erros, coisas que desagradem a Deus. E também veio um momento que o adversário lançou ele no lugar mais alto dali e mostrou todos os reinos e glórias daquele local, daquele lugar. Para falar a verdade, acredito que do mundo todo. E falou: tudo isso é meu e te darei se prostrares e me adorares. E assim o Senhor Jesus respondeu: vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. E os anjos veio e o atendeu, certo? Agora vamos aí para o choro. Muitas pessoas talvez não sabem, né? Mas acredito que sim, porque é muito conhecido. Lázaro, que era irmão de Marta, acho que de Marta ou de Maria, me desculpe, deixa no comentário aí de quem é, mas acho que ele era irmão de Marta. Quando ele estava fora, durante um certo tempo, foi um recado, o discípulo deu um recado a ele dizendo que Lázaro havia morrido. E naquela hora que ele recebeu essa notícia, está escrito num pequeno versículo, se não me engano, deve ser o último versículo da Bíblia, o menor versículo da Bíblia, né? Que ele falou, ele chorou. Está escrito lá: e Jesus chorou, demonstrando que ele tinha tristeza, sentiu tristeza pela morte de Lázaro, tá? Sendo que mais para frente, após alguns dias, ele ressuscitaria o Lázaro, mas ele sentiu a dor da morte e da perca do Lázaro. Mas mesmo que ele fosse ressuscitar, porque havia um propósito na morte de Lázaro, que era mostrar ali os sinais de Deus através do Senhor Jesus Cristo, tá? A dor. Agora vamos na dor. Quando ele subiu ao monte para orar, os discípulos, ele pediu que os discípulos velassem ali durante o tempo, ficasse ali, né? E ele subiu e orou. E no momento da oração, ele pediu ao Pai que passasse aquele cálice, que, ao meu entender, ao entender muitas pessoas, é o sofrimento que ele ia passar assim que ele descesse dali, porque os soldados já iam pegá-lo, né? E ele sentiu a aflição da dor do martírio que ele ia passar, de todo o vitupério que ele ia passar por conta dos pecados dos homens. Então naquele momento ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, passa esse sofrimento, mostre outra forma de não precisar eu me sacrificar, vamos dizer assim. Mas depois ele falou: se toda a vida seja feita a tua vontade e não a minha, porque ele era assim, ele é obediente ao Pai. E naquele momento o suor dele transformou-se em sangue. Vale lembrar que, se não me engano, por 3 vezes ele subiu ao monte para orar, tá? Então, quando ele suou aquele suor de sangue, aquele fenômeno que surgiu no corpo dele, foi devido ao tamanho estresse da preocupação, do sofrimento, do tormento, de tudo que ele ia passar. Porque ele já estava sentindo, porque ele sabia o processo que esperava ele naquele momento. E assim, quando ele desceu, aconteceu dele ter sido capturado, né? A morte. Durante a morte do Senhor Jesus, ele falou, né? Passou por todo aquele processo de sofrimento, como muitos já sabem, né? De açoitamentos, o braço dele foi deslocado praticamente para ele ser crucificado, e enfim, ele foi dilacerado praticamente, foi dilacerado o corpo do nosso Jesus Cristo. O sangue dele foi realmente derramado por completo, a ponto de sair por último água do corpo dele. Então ele deu todo o seu sangue, toda a sua carne,
pela humanidade, por nós todos, né? E nós nem merecemos, nem somos dignos, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Então, pessoal, eu estou resumindo isso tudo aqui, né? E o bonito é que ele ressuscitou e ele apareceu aos discípulos, né, em várias partes. Se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa da Bíblia, assim, deixe no comentário de vocês que assunto vocês querem que eu fale. Se eu não souber falar, me expressar, me desculpem, tá bom? Mas eu estava sem conteúdo e eu achei esse conteúdo interessante. Veio à minha mente para falar sobre isso aqui. Então, você que acha que Cristo não sentia dor, não sofreu, ele sofria sim, porque ó, ele sentiu raiva, ele sentiu tristeza a ponto de chorar, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu aflição. Então ele teve todos os sintomas que nós humanos temos para mostrar a nossa fragilidade e humanidade. A única coisa que não relata na Bíblia é se houve alguma garota que interessou nele e em algum momento ele sentiu alguma paixão, coisa do tipo. Mas eu acredito que não, porque o foco do nosso Senhor Jesus Cristo era anunciar o reino dos céus. Ele passou por esses sentimentos que todo mundo passa. Independente de você gostar de alguém, se apaixonar por alguém, todo mundo chora, todo mundo sente dor, todo mundo, quando você fere alguma coisa no seu corpo, você grita, você desespera, enfim. São sentimentos que nós como humanos temos. É isso aí, pessoal, esse é o vídeo que eu tenho para fazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpem mais uma vez a forma que eu estou me expressando, eu vou melhorar a cada vídeo que eu fizer. E Deus abençoe a todos e valeu!